Cumprimento todos vocês com a graça, com a paz de Jesus Cristo. É bom estar com vocês aqui, embora a gente esteja distante, né? Mas estamos próximos aqui online, né? E antes de a gente cantar a primeira música, eu quero trazer as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, que nos dizem que onde estiverem dois ou mais reunidos em nome dele, né, ele estaria presente. De fato, nós estamos reunidos em nome dele. Não estamos juntos, não estamos num templo. Os templos estão fechados, mas a igreja está aberta, permanece aberta e nós permanecemos em comunhão. Então eu quero convidar vocês não só a ouvirem, mas a cantarem comigo. Infelizmente, por causa do delay, a gente não consegue cantar todo mundo junto, né? Virou uma bagunça. Mas aí onde você estiver, cante com a gente, a letra está projetada. E participe com a gente desse momento de louvor, de adoração ao nome de Jesus, e que ele possa soprar sobre nós o sopro dele, do Espírito Santo, para que a gente possa confessá-lo como Senhor da glória e prestar-lhe louvores, súplicas, anseio, o culto que ele merece. Então, cante essa canção comigo. Se você conhece, se você não conhece, escute aí, e a letra está projetada. Vamos louvar ao Senhor. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor,
Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Próxima canção é uma súplica de confissão a Deus, né? O salmista Davi, no Salmo 51, vai dizer as seguintes palavras para nós: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E essa música diz exatamente isso, né? Vamos clamar a Deus que derrame sobre nós o seu perdão, a sua graça. Se você sabe, cante comigo aí, se não, aprenda para a gente cantar depois. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Eu peço a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua bênção derramará. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramará. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Deus nos abençoe aí nessa noite. Eu vou pedir para o Guilherme que nos conduz a oração agora, confessando a Deus os nossos pecados e pedindo para que Ele nos abençoe no estudo e na leitura de sua palavra. Amém. Oremos ao Senhor. Deus, nosso Pai materno, estamos aqui reunidos em Tua presença, no nome de Jesus, para aprender mais de Ti, mais das Escrituras, o que o Senhor tem a falar a nós nesses tempos tão conturbados em que vivemos. Nós agradecemos pelos louvores e agradecemos também a Ti pela vida de cada um e cada uma que está aqui.
especialmente a vida do Paulo Et, que se preparou, que estudou e que falará nessa noite. Nós ansiamos por ouvir e que possamos entender, possamos ter um coração ensinável e que não venhamos ter medo. Nós sabemos que o perfeito amor lança fora todo medo, e quanto mais nós conhecemos a Ti, mais nós conhecemos o amor de Ti, nós nos tornamos mais confiantes e o medo se vai. Então, ó Deus, esteja conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, está contigo a palavra, que Deus te abençoe na exposição das Escrituras. Obrigado, Luiz. Obrigado, Guilherme, pela oração. Obrigado, Bispo César, pela acolhida, e a equipe da juventude que está organizando isso. É sempre bem legal poder ver a UJAB, ou a juventude da nossa igreja, tomando iniciativas e provocando conversa, né? Acho que esse é um espaço, é um desafio para a gente, provocar conversa entre nós todas, que não é tão fácil nesses tempos de tanto individualismo e às vezes de tanta intolerância que a gente vive. Deixa eu só dar dois informes que eu acho que é importante para vocês também não ficarem desconfortáveis. Quer dizer, um primeiro é, eu sempre vou me dirigir a vocês normalmente no feminino para economizar saliva, e porque no português nós temos um sujeito oculto que são pessoas. Então, todas vocês, sejam homens, mulheres ou pessoas não binárias, todas nós somos pessoas. E na nossa gramática, que não possui o neutro, a pessoa é do sexo, é do gênero feminino, então toda concordância vai ser essa. Então, por favor, vocês, homens, não se sintam incomodados quando eu me dirigir a vocês como todas, ou se vocês estão cansadas, ou etc., sintam-se incluídos, por favor, porque todas nós somos pessoas. Tá? Acho que é bom explicar, porque às vezes as pessoas ficam meio desconfortáveis. E a segunda coisa, eu estou fazendo isso para economizar saliva também, e manter a nossa política de linguagem inclusiva, que é muito importante. Não só do ponto de vista linguístico, mas também do ponto de vista de exercício do poder, de empoderamento e de democratização do espaço, né? Acho que um outro recado fundamental em termos da nossa etiqueta de reunião é a gente vai ter um estudo que é coletivo. Eu vou oferecer alguns insights, né, algumas ideias, mas, na verdade, o estudo é nosso, então todas vocês são super incentivadas a participar, concordando, discordando, perguntando, comentando, dando testemunho. Então, se vocês querem falar, é só colocar no chat, que daí o Renato ou quem é da coordenação vai poder ajudar a organizar a fala, ou simplesmente abre o microfone e diz que você quer dizer alguma coisa que a gente possibilita. Acho que esse é um espaço que é nosso, né? Eu, de jeito nenhum, estou aqui para dar nenhum tipo de prescrição e nem converter ninguém. Isso é trabalho do Espírito Santo. Ok. Então, se alguém não estava no último... Alguma pergunta sobre a nossa etiqueta? Ou está de boa? Tá tudo bem? Ok. Então, para quem... Se tem alguém que não estava no outro encontro onde eu estava, meu nome é Paulo, eu sou da Diocese Anglicana de Brasília, sou teólogo, biblista de paixão, estudo e profissão, desde muito jovenzinho. Eu sempre me considero uma pessoa muito privilegiada, porque eu vivo da teologia desde os meus 16 anos de idade. Isso não é uma coisa comum, especialmente para alguém não ordenado, né? Que é o meu caso. Então, eu sempre agradeço a Deus essa possibilidade de poder ter sobrevivido e ter trabalhado com teologias desde cedo. Então, esse é o meu mundo. Eu trabalho, então, para essa organização que está propondo esses estudos bíblicos, que é a Aliança Anglicana, que está no escritório da Comunhão Anglicana em Londres. Então, eu trabalho com a Aliança Anglicana e com o Departamento de Educação Teológica, especialmente supervisionando o mundo da teologia nos países de fala portuguesa, francesa
e espanhola, e também dou aulas em 2 seminários na Ásia, que é um pouco a nossa colaboração com os institutos de teologia de lá. Eu estou preso em casa, em Brasília, né? Graças a Deus eu consegui escapar no último momento de Londres, para não ficar preso lá, então é melhor ficar preso aqui. Nosso clima é muito melhor. Apesar dos pesares, as pessoas têm mais, acho que tem mais energia aqui, apesar da nossa loucura que a gente está vivendo, nessa distopia que nós estamos vivendo no Brasil, né? Mas eu preferi passar o tempo aqui. Então, eu estou em casa, em Brasília, de castigo, quase tendo crise de abstinência, porque faz 3 meses e meio que eu não viajo, né? Que eu não saio de casa. Eu estou quase tremendo já de abstinência. Mas o mundo agora o mundo virou mais virtual, né? O que eu acho uma beleza. Acho que a gente precisa, de fato, aproveitar essas oportunidades que mesmo as desgraças nos dão. Acho que esse é o segredo um pouco da nossa capacidade de ser crente, né? Até vocabularmente, a graça de Deus está na desgraça, né? Até a palavra desgraça tem graça no meio, então a gente pode encontrar coisa boa em qualquer lugar. Mas claro que a gente não pode se furtar o que nós estamos passando pessoalmente, individualmente, como pessoas, e também como sociedade, como igreja. Acho que a gente precisa reconhecer, assumir e trabalhar isso que a gente está vivendo. Então, essa é a intenção desses estudos bíblicos que a gente está chamando de fé em tempos de pandemia, ou fé em tempos de Covid, né? Da Covid. Mas a ideia é fé em tempos de crise. Como é que a gente vive a nossa fé, ou onde é que a gente tira a nossa energia para poder encontrar beleza, encontrar sorriso, quem sabe encontrar possibilidades mesmo na desgraça. Ou, como a reverenda Lúcia gosta de lembrar, uma frase do Frei Carlos Mestres, um frade católico que ajudou a fundar o CEBI, que é: não tem luz só no fim do túnel. A luz está dentro do túnel já. A gente precisa exercitar o olhar para encontrar luz mesmo no escuro. E claro, para quem gosta de espiritualidade, essa experiência, essa frase nos remete a 2 figuras muito importantes da nossa mística cristã, que é São João da Cruz. Acho que é importante, para quem nunca leu, procure. São João da Cruz é alguém que é muito importante da gente ler em termos de espiritualidade. Ele vai lembrar a gente de que a fé é um pulo no escuro, a fé é assumir a incerteza, a dúvida. E a Teresa d'Ávila, né, a sua companheira da época, a Teresona, como nós carinhosamente gostamos de chamá-la. Então, a Teresona, que é essa mulher também além do seu tempo, que vai lembrar da necessidade da gente cada vez mais nos desapegar para a gente poder ganhar essa confiança em Deus. E o tema do nosso encontro hoje é um tema muito comum, muito tradicional, muito cotidiano, que é o tema do medo, né? O que é ter medo? Como é que a gente tem medo? Por que a gente tem medo? E como é que o medo se encaixa na nossa fé e na nossa espiritualidade? Como é que o medo se encaixa na nossa relação com Deus? Como é que às vezes, as nossas reações, porque a gente tem medo, que às vezes são de paralisia, de violência ou de desumanização, elas ainda são experiência de Deus? Essas são as perguntas que a gente entra para esse estudo. Então, eu queria continuar, quem sabe, se alguém pudesse ler o texto bíblico que é sugerido para hoje, mas eu queria fazer um pouco mais versículos. Nós, no estudo bíblico, sugerimos os versos 38 e 39, que é um pouco o coração e é o final da carta desse bloco da carta aos Romanos. Mas eu queria sugerir que alguém pudesse ler desde o versículo 31. Se alguém pudesse ler, é Romanos 8, do 31 até o 39. Então, se alguém puder fazer a leitura em voz alta, seria bem legal. Tá? Eu vou fechar meu microfone para alguém poder ler. Posso ler.
Então, o que nos resta dizer? Se Deus está a nosso favor, quem estará contra nós? Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará também todas as coisas junto com seu filho? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem torna justo. Quem condenará? Jesus Cristo? Ele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Cristina. Bom te ver aqui também, a gente está se encontrando bastante, né? Não sei se sou eu que estou circulando muito, somos todos nós. Obrigado, Cristina, pela leitura, pela partilha. Eu queria, quem sabe, nós somos pouca gente, né? Nós somos 17, não somos muitas. Eu queria, quem sabe, convidar a gente, quem sabe, fazer uma ronda, uma rodada. Não precisa todo mundo falar. Quem sabe, no meio do caminho eu vou interromper vocês. Mas eu queria, quem sabe, a gente pudesse pensar um minuto. O que é que mais chamou a atenção sua nesse texto bíblico, nessa carta que Paulo está escrevendo para essa comunidade de Roma, que provavelmente está com muita tribulação, né? Quando você escreve quando você insiste em alguma coisa, é porque, quem sabe, essa coisa não está acontecendo, né? Ou quando você afirma muitas coisas, quem sabe essa afirmação ela não existe ainda. Então, quem sabe a gente pensa, enquanto eu falo assim, o que é que mais chamou a atenção? Quem sabe uma palavra ou uma ideia do texto, ou uma frase desse texto bíblico que vocês gostariam de compartilhar, pensando no tema do nosso encontro, na nossa situação atual. Okay? Então, eu vou começar convidando alguém, e aí, assim, ninguém é obrigado a falar, então, por favor, se quem eu convidar, ou se você convidar alguém e a pessoa não está a fim de falar, não tem problema, você que não está a fim de falar, simplesmente convida outra pessoa, tá? Você só avisa, olha, eu não quero falar, então eu convido fulana de tal, fulano de tal. Aí você pode circular na sua telinha para ver os nomes. Eu queria, quem sabe, convidar o Álvaro Antunes para começar. E depois, Álvaro, você convida alguém, tá? Depois que você compartilhar. Pode ser? Pode ser, Paulo, sem problema. Ótimo. Vai lá, Álvaro. Bom, Paulo é uma figura muito importante nos nossos dias, porque ele demonstra uma conversão, né? O que ele nos convence aí é que nada o que nos faz separar do amor de Deus, nada que nos faz sair do lado da fé, vamos dizer assim, as dificuldades que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, ou qualquer outro, falecimentos de parentes, não vai nos separar de Cristo, né? Esse que é o cerne, eu acho que o cerne principal. Todas as dificuldades que iremos passar, Deus nunca não vai nos abandonar. Deus nunca irá fazer isso. O que cabe a nós é clamar a Ele, estar mais ainda nesses momentos ligado à fé, né? Se religar a Deus mais vezes e com mais qualidade. Acho que esse
não deveria ser, vamos dizer, a praxe do ser humano, né? Estar sempre à procura de Deus nos momentos de dificuldades, né? Mas aumentar a quantidade de vezes que falamos com Deus. Eu acho que o aprofundamento aí do trecho bíblico é isso, né? Nos aprofundar em contato com Deus, falar com Deus, fazer petições, intercessões, porque isso não abala só a nós, mas amigos, parentes, todo aquele ciclo de amizade que não podemos abraçar hoje está afetando, né? Acho que tá bom, já falei bastante, né, Paulo? Vamos passar para a próxima. Convida alguém, Álvaro. Vamos convidar o Guilherme. Beijo. Bom, esse texto ele é marcante para mim, porque geralmente quando eu estou passando por algum momento de aflição, algum momento difícil, e aí às vezes dá vontade de desistir, jogar tudo pro ar, eu me lembro que Paulo estava falando que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz que é nada, absolutamente nada. Então você fica assim, poxa vida, nada pode me separar do amor de Deus. E do que mais eu preciso nessa vida do que o amor de Deus, do que Jesus na minha vida? Se nada pode me separar do amor de Deus, eu estou intimamente ligado a Deus em todo momento, sempre. Então, quando a gente se vê distante de Deus, se vê em momentos difíceis, é porque a nossa fé é pouca, a nossa fé às vezes falha, a gente é humano, então a gente presta atenção no que está acontecendo ao redor, ao invés de parar para pensar, poxa vida, tem alguém que está comigo sempre e nada pode me afastar desse amor, nada pode me afastar dessa presença, nada pode me afastar de Jesus. Aí a gente olha para si mesmo e fala, as coisas podem estar ruins, mas elas não são para sempre. O que é para sempre é a presença de Deus. Isso é muito confortador. Eu amo esse texto de Romanos. Eu gostaria de convidar a reverenda Carmen. Reverenda Carmen Cauano. Estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Vou falar pouquinho, tá? Pode falar, Carla, a gente está te ouvindo. O que meus olhos pararam nem o presente, nem o que está por vir, que nem essas coisas podem nos separar, né? Então, nem agora e nem o que está por vir. E o está por vir porque, como a gente está nessa situação horrível, a gente não sabe, aliás, nunca sabe, né? Nem em qualquer situação a gente não sabe o que vem para nós. Desde que você está no mundo, você está sujeito a qualquer coisa. Então, acho que isso é muito forte para nós. Dá muita segurança. Convida alguém, Carmen. O Renato mesmo. Eu estava aqui filosofando, ele fala nem a morte, nem a vida. Então, aí eu fiquei pensando, será que ele está falando da ressurreição logo de início da igreja primitiva, que não haverá, mesmo após a morte, não vai separar de Jesus? O dualismo complicado, nem a morte, nem a vida. Estamos na vida com sofrimento, então nada nos separa.
indo no sentido da reflexão e da carne. É como se nem a morte, nem a vida vai, nem os anjos, nada, ou seja, então nem a morte, vou morrer, vou continuar com Cristo. Isso se for a minha crença na ressurreição. Estava aqui pensando, mesmo tendo a situação aqui primitiva era diferente, não era sofrimento de perseguição do cristianismo romano, mas hoje está tendo sofrimento de pandemia. Mas então, mesmo as pessoas morrendo após a morte, eu penso que Paulo quer dizer isso, vamos nos encontrar com Cristo após a morte. Que o Cristo morro, com Cristo passo a palavra para o Israel. Eu me ative no início do versículo 36, né, onde diz, né, por tua causa somos postos à morte todos os dias. O batismo nos une a Cristo de forma profunda, e viver a nossa fé, a fé no Cristo, é dar testemunho desse amor infinito, né, comprometido, libertador, que defende integralmente a vida dos filhos e filhas de Deus, né? E quem assume esse compromisso, né, se coloca no desafio, ao dar testemunho do ressuscitado, de ter como paga, né, a própria ação do mundo, e por muitas vezes se sente incomodado, né, mas porque o nosso testemunho também ele é profético no sentido de que a gente precisa, animados pelo Espírito Santo, apontar as forças que provocam dor, morte, sofrimento, né? E essas forças, essas mãos que machucam os nossos irmãos e irmãs, elas se voltam como violência, porque a única resposta nesse mundo que elas sabem dar àquele que a incomoda, né? E o que nos anima nesse sentido é que mesmo diante dessa situação, Deus conosco ali estará, né? Assim como esteve, né, em toda a trajetória de Jesus, né, Deus também conosco estará, para, assim como Jesus, que fomos merecedores, que fomos fiéis a esse projeto amoroso, como Jesus também um dia ressuscitar. Convida alguém, irmão. Eu convido o Luiz Cláudio. Esse texto, para mim, ele pega pesado, viu? Porque é o meu texto, essa perícope aí da Carta aos Romanos é o meu texto favorito da Escritura. Eu acho que e ele fala muito comigo e fala sempre de uma maneira diferente, né? E Paulo ele tem muita certeza disso. Ele vai dizer que está convencido, ele está muito certo. Mas a palavra no grego que ele usa para isso também tem um outro sentido, que é estejam tranquilos. Estejam tranquilos que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem nada dessas coisas aí podem me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, né? Então, ele tranquiliza a igreja de Roma e ele se tranquiliza, né? Ele se põe na situação de tranquilidade decorrente dessa certeza de que absolutamente nada, nem no mundo, nem fora dele, nem no passado, nem os nossos erros, nem os nossos pecados, nem aquilo que vem no futuro é capaz de tirar a gente desse raio de atuação do amor de Deus, né? Então, para mim, é um negócio assim que realmente fala muito e de uma forma muito profunda, porque quando muita gente quer tirar boa parte das pessoas do raio de alcance desse amor de Deus, né, seja porque essas pessoas são ou pela forma que essas pessoas vivem, a Escritura ela diz o contrário, ela fala nada e nada que é nada mesmo pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Eu vou chamar o Bispo César
para compartilhar conosco agora. Obrigado, Luiz Cláudio. Eu quero compartilhar só uma palavra. Assim, quando eu leio esse texto, ele me remete à confiança. E ontem eu escrevi uma carta para toda a diocese e eu destaquei esse texto no início da carta, porque, para mim, esse texto me remete a essa confiança, essa relação de confiança que nós temos com Deus. Obrigado pelo convite e eu passo a palavra para o Paulo Sérgio. Você está aí, Paulo Sérgio? Sim, boa noite. Eu, lendo agora, relendo esse trecho, eu tinha pensado pensando também na fé, né? A fé é algo que não se abala, é o que me traz esse texto. Não é uma fé ocasional, quer dizer, eu não recorro a Deus só nas dificuldades, né? É uma fé em essência, parece, né? Ela é duradoura, né? Ela atravessa adversidades. Então, é bem nesse sentido também dessa confiança, né? Uma crença é você crer apesar de todos os obstáculos, de todas as adversidades, né? É simplesmente ter fé, é o que eu penso sobre esse trecho. Xará, convida outra pessoa. Eu vou convidar a senhora Cristina Winischhofer. Oi. Bom, esse texto, assim, para mim, tem essa coisa muito de confiança, de saber que Deus está conosco, mas sempre que eu leio com esse texto, me dá uma coisa assim de, ele vai estar conosco, nada nos separa, mas que é uma vida lascada, né? É muita coisa aqui que acontece com a gente. E o que me chamou a atenção é aquela que diz, né, como diz a Escritura, está no 36, como diz a Escritura, por tua causa somos postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, assim, fala assim, ó, é muita lasqueira, e sim, ainda que bom que Deus estará conosco, mas é isso que me passa um pouco a esse texto. Então, Mais uma pessoa, tá depois bom. aí eu volto. Para a Amabile. Amabile está aí? Amabile, você está por aí? Acho que não, Cris. Chama outra. Deixa eu ver. Leandro. Estava escondidinho aqui. Mas eu queria dar continuidade a essa fala da Cristina, né? No sentido assim, olha, pode sacudir de cá, de lá, pode vir as adversidades. O contexto é o contexto de martírio mesmo, né? Todos indo para o abatedouro, né? Mesmo nesse contexto de martírio, presente ou futuro, Cristo não vai nos abandonar. Quer dizer, o amor de Deus não vai nos abandonar, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, eu acho que é um encorajamento para quem está sofrendo, é um consolo para quem não vai escapar do martírio. E Paulo tem uma perspectiva muito perspicaz da igreja, porque ele fala da igreja sempre como um corpo, né? Então, quando atinge um, atinge todos, porque todos nós fazemos parte de um único corpo. Então, quando um sofre, todos sofrem também. Então, de certa forma, Paulo está participando das dores da comunidade
e os outros também. Então, todos nós somos copartícipes do martírio, do sofrimento. Então, essa consciência de que a igreja realmente é um corpo. E voltando para a questão da pandemia, que foi citada, né? A gente, nas nossas eucaristias, vez ou outra, repete, né? Embora sejamos muitos, somos um só corpo. Então, é isso que nos une diante da adversidade, esse amor de Deus, mas também esse amor uns pelos outros. Bom, assim eu concluo. Obrigado. Obrigado, reverendo. Depois, quem não falou, a gente faz uma outra rodada no final, para quem não falou puder falar, se quiser, obviamente, né? Guilherme, você podia compartilhar aquele texto, aquela introdução que a gente propôs no material da Aliança, que eu acho que pode ser uma boa introdução para nossa, ou uma boa continuidade para a nossa conversa. Enquanto o Guilherme coloca aí para vocês irem lendo, se ele conseguir, acho que é importante a gente se dar conta, quando a gente vai ler um texto bíblico, uma das primeiras perguntas que a gente precisa fazer não é só ler o texto, mas a pergunta é por que esse texto está aí? O que será que gerou essa memória? Qual é a realidade que gerou esse discurso de Paulo? E que, na verdade, é um discurso que começa no capítulo 5 da Carta aos Romanos. Eu super incentivo a vocês a fazerem uns dias de meditação agora essa semana, segunda, terça, quarta e quinta, quem sabe, né? Ou sexta até, de ler cada dia um desses capítulos, capítulos 5, 6, 7 e 8 da Carta aos Romanos, porque esse texto, esse bloco é um bloco só. Então, a pergunta que a gente precisa sempre fazer é por que essa conversa está aí? O que essa conversa quer resolver? Qual é o problema, o conflito que essa conversa toca? Acho que é importante se dar conta disso. Obviamente, a gente já sabe que um dos assuntos que essa conversa toca é essa crise do medo. Essa crise, além da crise do medo, é a crise de qual é a imagem de Deus que nós temos na cabeça. Eu sempre gosto de insistir muito, porque isso é muito importante na nossa espiritualidade, na nossa liturgia e na nossa eucologia, na nossa tradição orante. Qual é a imagem para qual Deus eu faço adoração? Que Deus eu adoro? Quem é o meu Deus? Essa é uma disputa muito importante de imagem. Quem é Jesus para mim? Ou quem é o Jesus que se revelou nos evangelhos? Provavelmente, então, se vocês forem lá no capítulo 5, toda a conversa começa sobre as cagadas que a gente faz na vida. Sobre o pecado. Sabe que pecado é que nem cagar, né? É natural e todo mundo faz. E quando você não faz, você está doente, precisa ir no médico, porque senão você tem algum problema de prisão de ventre. Pode dar ruim. Então, o pecado é alguma coisa que está no nosso corpo, está na nossa personalidade, está na nossa vida. A gente vai pecar em algum momento da vida. Qual é a questão que o Paulo está querendo tocar? Qual é a nossa imagem do pecado e qual é a nossa imagem de Deus que vence o pecado, se é que nós acreditamos nisso. No meio desse texto, a gente tem um texto muito bonito e crucial, que é o texto da teologia do batismo, o Romanos capítulo 6. É o texto, inclusive, para quem gosta, para quem já participou de Vigília Pascal, é o primeiro texto do Novo Testamento, daqueles 12 textos que nós lemos na Vigília Pascal, é o primeiro texto do Novo Testamento, Romanos capítulo 6, aonde, de novo, o pecado, ele existe, mas ele vai perder o poder, porque o batismo nos confere um poder sobre o pecado. Por que essa conversa é importante? E em tempos de pandemia, ou em tempo de desgraça, esse é um texto que a gente precisa, de fato, se aprofundar.
Eu não sei se vocês se dão conta de que quando acontece alguma desgraça na vida, uma das perguntas mais naturais que normalmente todas as pessoas, inclusive as mais estudadas, passa pela cabeça delas é: o que é que eu fiz para Deus para merecer isso? Ou se vocês lembram do Matheus Solano, numa das novelas da Globo, acho que foi a última que eu assisti, que eu não assisto mais a Globo faz década, que é assim, salguei a Santa Ceia. Não, só pode, né? Porque a desgraça comigo é terrível. Joguei pedra na cruz. Olha, então aconteceu alguma coisa, eu estou sendo punido porque eu salguei a Santa Ceia ou joguei a pedra na cruz e eu estou recebendo o retorno disso, né? E a pergunta clássica, né? O que é que eu fiz para Deus para merecer isto? Então, na verdade, às vezes, a imagem natural que a gente tem de Deus é que Deus precisa ser agradado. E quando eu desagrado a Deus por algum motivo, eu recebo uma punição, ou eu recebo uma tentação, ou eu recebo uma provação. Essa é um pouco a imagem muito comum. Os capítulos 5 até 8 de Romanos, Romanos faz parte dos primeiros escritos do Novo Testamento, eles querem lidar com isso. E eu acho que vocês devem já ter escutado muito isso na pandemia, né? A pandemia é um castigo de Deus, a pandemia é uma punição de Deus, ou a pandemia é o resultado da nossa ação contra a natureza, então a natureza está dando o seu troco. Então, sempre essa relação de culpa-castigo, né? Você tem culpa, você é castigado. E normalmente Deus é o responsável de fazer tudo isso. Provavelmente, quem sabe, essa é uma conversa que devia estar acontecendo na comunidade de Roma. A galera devia estar com essa mentalidade ainda meritocrática e da retribuição e essa imagem de Deus que é punidor. Por isso, esse bloco é tão fundamental. E o tema do nosso encontro é a história do medo, né? Isso, claro que esse mundo que a gente vive, as relações que a gente estabelece, provocam, às vezes, medo. E o medo, de novo, também faz a gente imaginar Deus de um jeito, às vezes, muito negativo. Por que esse trecho, a gente escolheu essa conversa, não tenha medo? Então, eu vou ler um pouco isso, depois eu quero retornar à história da imagem de Deus. Então, a nossa proposição, a nossa monição aqui é, claro que, qual é a instrução mais comum da Bíblia? É muito interessante que muita gente sabe. Isso não é um segredo, né? Então, as pessoas vão apresentar diferentes sugestões sobre o que pensam que Deus deseja da gente. Muitas vezes é uma grande surpresa que a ordem mais comum de Deus seja esta: não tenha medo. No Novo Testamento aparece muitas vezes. O Evangelho de João está cheio dessa frase: não tenha medo. Deus nos diz tantas vezes para não termos medo, porque na vida a gente tem muito que temer. A Cristina levantou bem a proposição, não vamos romantizar essa relação com Deus. Acho que é importante a gente pensar nisso. Não vamos romantizar demais o amor. O amor não é um mar de rosas. O amor não é uma relação onde tudo está bem. Não, não é. Então vamos ser um pouquinho mais real, né? Todos os dias a gente vive no meio de conflitos, violência, fome, injustiça, opressão. No entanto, no meio de tudo isso, Deus vai dizer: não tenham medo. Como isso é possível? Provavelmente é porque sabemos que a nossa segurança final está com Deus. Então, de novo, eu quero retomar: qual é a imagem de Deus que você tem? Essa pergunta é muito importante porque, dependendo de qual Deus você cultua, qual é a imagem de Deus que você tem, você vai ter um comportamento na vida. E você vai, quem sabe, agir positivamente ou negativamente. Então, por isso é importante perguntar em qual Deus eu acredito. Quem é o Deus da minha fé? Lá no Antigo Testamento, vocês vão ver muito isso. Você cultua Baal ou você cultua Javé?
São dois deuses diferentes, porque tem moral, tem ethos diferente. Na nossa tradição comum, por exemplo, muita gente, eu achei bonitas as frases que vocês contaram, mas ainda se vocês forem ler, inclusive no nosso livro de oração comum, ainda tem uma certa teologia que realmente afirma que o pecado pode nos afastar de Deus. Ou tem gente que acredita que quando eu peco, eu me afasto de Deus. Ou o pecado tem o poder de quebrar a relação de Deus comigo, ou de mim com Deus. Essa é uma pergunta muito importante da gente se fazer, se você realmente acredita nisso. Pelo que eu escutei das frases de vocês, eu estou entendendo que vocês não acreditam nisso. E eu fico bem feliz com isso, porque isso significa uma maturidade na fé. Qualquer cagada que você fizer, qualquer pecado que você cometer, isso não tem poder de afastar Deus de você. Não tem poder não tem poder de impedir que Deus te ame. Acho que essa é uma teologia fundamental que a gente precisa cultivar bastante. E que tem muito a ver com o nosso imaginário de Deus e de pecado, né? Por exemplo, muita gente diz que Deus não está em certos lugares, né? Tem um mantra que a gente adora cantar, mas que ele é um pouco perigoso. Ele não diz isso que eu vou dizer agora, mas ele implica. O mantra é onde... É um mantra latino, né? Ubi caritas, Deus est quer dizer, onde reina o amor, Deus aí está. O mantra não diz que Deus não está aonde não reina o amor, mas ele pode implicar nisso. Parece que só onde tem amor, Deus está. Cuidado com esse axioma, a gente chama na filosofia da linguagem, né? Cuidado com essa associação. Eu, particularmente, gosto muito desse mantra. Onde reina o amor, fraterno amor, Deus aí está. Mas, Deus também está onde não reina o amor. Deus também estava nos campos de concentração, onde as crianças foram assassinadas pelos judeus. Deus também está quando o estupro acontece. Ele também está ali, né? Mesmo onde não tem amor, Deus está. Porque Deus está em todos os lugares. Quando eu peco, Deus está. Quando eu faço cagada, Deus está. Então, é importante essa teologia, porque é isso. Provavelmente, a gente deveria saber que a nossa segurança final está com Deus. Não importa o quê. Não importa aonde, não importa o que a gente faz. Quem sabe o nosso trabalho de pessoas da ressurreição é proclamar isso. Tem um verbo que em português e em espanhol fica muito bonito, que é esperançar. Quer dizer, o nosso trabalho é de esperançar as pessoas. Mesmo onde tem medo, injustiça, violência, fome, depressão, insegurança, pecado. Acho que um pouco essa imagem de Deus é muito fundamental. É por isso que Deus nos diz para não termos medo, porque nada pode nos separar de Deus e do amor de Deus, nem a gente mesmo. Desculpa a comparação, mas Deus é como aquele namorado ou namorada chiclete. Sabe aquela pessoa que você pede, pelo amor de Deus, não me liga, a pessoa liga. Sim, eu não quero falar com você, a pessoa, mas eu quero. Eu não quero te ver na vida, mas eu quero te ver. Não manda texto, a pessoa manda um e-mail. Então, aquela pessoa que insiste com você. Quem sabe esse é um ensinamento que a gente pode tirar de Deus, né? Nunca desistir de ninguém, mesmo que a pessoa fez uma cagada muito grande. Porque eu gostaria que ninguém desistisse de mim, mesmo quando eu faço uma cagada muito grande. Essa coisa da lei de ouro, né? Faça com os outros aquilo que você quer que seja feito com você e não faça com os outros aquilo que você nunca gostaria que fosse feito com você. Eu queria... Obrigado, bispo, então, pela sua presença. O senhor disse que tem que sair.
A gente conta com as suas bênçãos e com a sua oração poderosa, por favor. Eu queria parar por aqui, para a gente poder, então, quem sabe, bater um papo agora, uns 10 minutos. Ai, desculpa, gente, esse é o meu alarme. Para bater um papo com vocês, quem sabe o que a gente sentiu, tanto dessa conversa de vocês, quanto da minha provocação e desse texto que vocês têm na frente de vocês. Então, assim, fica super aberto, se alguém quiser fazer um comentário, o que é que chamou a atenção. Acho que uma outra coisa importante, de novo, para a gente não romantizar a vida cristã. Alguém disse que a fé não se abala. Não é verdade. Acho que a gente precisa reconhecer a nossa fraqueza e a gente precisa reconhecer que Deus está também na nossa fraqueza. A nossa fé se abala, sim. E não tem problema a gente estar abalado. A gente só precisa reconhecer que a gente está abalado e por isso que a comunidade é tão importante. Eu preciso de vocês para ser feliz e para continuar crente. Eu não posso ser crente por mim mesmo. E eu não posso acertar sempre. Por isso eu preciso de vocês. Eu preciso desta comunidade. E eu gostaria muito que, se um dia vocês me vissem abalado, que vocês chegassem comigo, me falassem, me ajudassem. Porque a nossa fé, ela pode ser abalada, sim. Porque a gente tem medo. Esse é exatamente o tema de hoje, né? Eu não sei se vocês que têm rinite, eu não sei se vocês estão sofrendo bullying ou estigma, né? Porque nós que temos rinite ou alergia, você dá um espirro, assim, tem 30 medos ao redor de você, né? Mesmo que você está com máscara, se você espirrar na rua, tem 30 medos que aparecem ao redor. Achei que é muito interessante, né? É muito pesado esse tipo de reação, esse tipo de estigma contra a gente. Porque a gente está num momento que tem muito medo, a gente está com medo. Está com medo por nós mesmos, está com medo pelas pessoas que a gente tem ao redor. Isso vai mudar a nossa vida daqui para frente. Como é que a gente vai se relacionar com as pessoas? A gente precisa controlar o nosso medo para o nosso medo não virar estigma e não virar preconceito. Então, por isso essa conversa de hoje, quem sabe, é muito, muito importante. E não deixar que o vírus e que a pandemia e o medo tome conta da gente. Por isso essa imagem de Deus é muito legal. Acho que alguém lembrou muito bonito para nós cristãos, onde é que eu vejo Deus? O corpo de Cristo somos nós, né? O corpo de Cristo é a comunidade reunida. Nós somos essa expressão. Por isso eu sempre queria muito perguntar, acho que é importante essa pergunta para vocês, onde é que vocês veem a superação do medo? Como é que vocês superaram o medo algum dia na vida? Quem que ajudou vocês? Como é que vocês saíram disso? Então eu vou parar aqui, para a gente poder deixar o microfone aberto agora para alguma conversa. Guilherme, se você quiser parar de projetar para a gente poder se ver, seria legal, tá ok? Então, obrigado, gente. Então, o microfone está aberto. Depois eu volto a falar um pouquinho no final para a gente terminar. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Alguém? Ninguém? Vou tentar. Vai lá, William. Vai lá, José. O medo, como que eu supero o medo? Eu procuro na fé. Eu passo a orar e confiar. E o medo existe. Ele está aí, às vezes. Hoje não, mas quando eu trabalhava, você tinha o medo, né? Porque você ia na Rádio Bebedouro e aí falava, olha, hoje vão mandar 5 embora. E hoje vai mandar 10. Você vive naquela tensão. E ou você acredita que uma porta vai abrir, ou mesmo o meu caso na igreja, eu tinha prometido a Deus, né? Eu quero trabalhar no seu reino. Mas, cara, foi difícil.
mas eu tinha a fé, eu confiava. Então, isso é mais ou menos o que eu encaro o medo. Eu acredito em Deus, que Ele vai me orientar, e é isso. Obrigado. Alguém mais quer compartilhar algum sentimento que está ardendo no coração? Oi, Paulo, deixa eu falar só um negocinho. Acho que essa questão do medo, o medo ele vai fazer parte da nossa vida todos os dias. Claro que a gente tem que se apoiar na fé, mas o medo, ele faz parte do ser humano. Mesmo você tendo toda a fé do mundo ou não. Porque todos os dias, todos os dias são diferentes. O dia se apresenta de uma forma diferente, de uma cara diferente, de toda forma. E eu acredito que o ser humano que não tem medo, eu acho que ele não tem compaixão. Porque se ele não tiver medo, um exemplo, se eu não tiver medo de que aquela pessoa que sofre, aquilo que está sofrendo, a outra pessoa está sofrendo, pode acontecer comigo, eu não vou ter compaixão daquilo. Outra questão que, em relação ao medo, é a questão dos nossos afazeres do dia a dia. Tanto da teologia, do nosso trabalho secular. O medo faz parte. Eu acho que isso que faz com que o ser humano se impulsione. Eu acho que o medo ele faz parte do sentimento, do psique do ser humano. Eu acho que a gente tem que entender e trabalhar isso todos os dias. Bom, essa é a minha contribuição. Obrigado, Álvaro. Alguém mais? Tem alguma coisa ardendo no coração? Eu acho que é isso mesmo, né? O medo faz parte da vida, né? E, de fato, assim, nesse estudo, né, que diz o que mais aparece nos evangelhos é não tenha medo, é muito difícil não ter medo, né? Como superar? Aí se perguntou como cada um faz. Acho que uma das coisas, sim, sempre a gente ora, né? Lembra de Deus nessas horas, mas eu acho que, assim, a família, os amigos, você sabe que pode contar com eles, né? Alguma coisa assim. Acho que, no meu caso, nunca tinha sentido muito o medo de morte, mas com a Covid, a gente vendo cada vez mais perto, né, pessoas que você conhece ficando doentes e algumas falecendo, assim, vai dando um medinho, né, que eu nunca tinha sentido antes. Mas em várias outras circunstâncias, assim, a gente sabe que, por exemplo, né, o Torrente falou de poder ficar desempregada, agora eu estou desempregada, mas, sim, saber que tem a família que vai estar contigo, os amigos que estão contigo, que você nunca vai ficar totalmente desamparada. Então, eu acho que essa questão de ter pessoas que você sabe que podem contar, que vão, por amor, estar com vocês, é sempre super importante. E a família é a comunidade, né? Mas é sempre um desafio esse negócio do medo e agora mesmo a questão da morte, né? Obrigado, Cris. A minha impressão de que acho que essas contribuições agora foram importantes para a gente lembrar algo fundamental da nossa teologia cristã, que é nós não estamos sozinhas, nunca. Isso é uma coisa absolutamente fundamental, da gente se dar conta e da gente se comprometer de não deixar ninguém sozinha.
Esse é um pouco o chamado do batismo, a confiança em Deus, né? Porque Jesus vai dizer, não tenham medo, tenham fé. Em muitos lugares ele faz essa oposição. O contrário do medo é a fé. Como é que a gente enfrenta o medo? A gente não pode eliminar o medo, mas a gente pode enfrentar o medo. Como a gente enfrenta o medo é a fé. E o que é a fé? Acho que é importante debulhar isso, né? Para não achar que a fé é um conjunto de ideologias ou de doutrinas que eu proclamo na minha cabeça. Isso não é fé. Isso é conhecimento acumulado e vomitado, que muita gente gosta de fazer. Mas isso não é fé. É saber rezar o Creio em Deus Pai, saber rezar o Pai Nosso, saber os 39 artigos de fé da tradição anglicana. Isso não é fé. Isso é prova de que você lê, uma pessoa inteligente, sabe guardar informação. E você pode vomitá-la quando precisar. Não, na tradição bíblica, Jesus vai dizer, não tenham medo, tenham fé. O que é a fé? A fé é exatamente essa centripedade. Não sei se dá para dizer isso bem, eu não sei se essa palavra existe. Ser centrípeta, ser uma pessoa não centrífuga, mas ser uma pessoa centrípeta, que é para fora. Ser uma pessoa que está para fora dela mesma. Tem uma expressão bonita na espiritualidade que se esqueceu, porque, infelizmente, as místicas e os místicos foram taxados como gente doida e gente burra, que é, você tem que ser excêntrica. O jeito da gente enfrentar o medo, ter fé, é ser alguém excêntrico. Ser alguém que é para além de você mesmo, né? Acho que essa é a ideia que Jesus ajuda a gente a cultivar lendo os evangelhos. Acho que Paulo lembrou disso antes dos evangelhos e muitos textos depois dos evangelhos. Como é que a gente cultiva a gente ser excêntrico? A gente não pode ser normal, viu, gente? Ser gente normal é uma doença. Ser normal é uma patologia grave que precisa tratamento, assim, sério. A gente não pode ser normal. Para quem gosta de ler e tem dinheiro para comprar livro, né? Obviamente, porque livro é caro, é só para classe média mesmo. Então, para quem gosta de ler e pode comprar livro, tem um livro muito legal que chama-se Normose, de um filósofo da UNB, da Universidade de Brasília. Depois vocês procuram. Normose. É um livro muito legal. Porque ser normal é ruim. Eu não sei se vocês se dão conta o que o normal leva a gente. O normal foram os negros ser escravizados. O normal é as mulheres serem menos que os homens. O normal é 20% da população ganhar dinheiro e 80% ficar desempregada, né? Esse é o normal. O normal é abrir o comércio, porque ganhar dinheiro é mais importante do que preservar a vida. Isso é o normal. Então, o normal não está bom. O normal é ruim. Por isso, a gente precisa ser pessoas excêntricas. Isso é a fé. A fé é quando a gente é para além da gente mesmo. Você levanta a sua bunda e vai para fora de você mesmo. Por isso, Jesus faz essa contraposição entre não tem medo e fé. O contrário do medo é você se movimentar. Por isso, a imagem de Jesus e de Deus é importante. Quem é Jesus para mim? Quando eu escuto a minha comunidade, por exemplo, eu fico pensando, isso que a Cristina lembrou, e alguns de vocês, eu sei que eu posso contar com as pessoas. Eu sou solteiro, então eu moro sozinho na minha casa. Então, eu tive enxaqueca esses dias, e minhas enxaquecas faz 4 anos que eu não tenho crise de enxaqueca, porque eu fazia massagem, acupuntura, exercício, etc. Aí faz 4 meses que eu não posso fazer massagem, que eu não posso ir na clínica de acupuntura, então, e todo o estresse. Então, eu tive enxaqueca esses dias e quase fui parar no hospital, porque a minha enxaqueca me deixa meio desmaiado. Mas, assim, eu não tive tanto medo, porque eu consegui ligar para alguém que pôde me ajudar. Não entrou na minha casa, mas pôde me ajudar nessa hora de meio de crise. E eu moro só, na verdade, né? E eu estou preso em casa nessa quarentena. Mas isso é o bonito da comunidade, que você pode contar com alguém.
que nós tivemos um membro da nossa comunidade que teve a mãe hospitalizada de última hora. E a pessoa não tinha um puto. Assim, era nessa crise, né? Como é que faz? E esse casal pediu ajuda para a comunidade. Nós ajudamos belissimamente, e deu certo. A mãe do rapaz pôde ter atendimento, ele pôde viajar, a família, e está tudo bem. Quer dizer, a comunidade, contar com a comunidade também economicamente é muito importante. Então, parece que essa coisa... Como é que eu enfrento o medo? Vocês disseram bem. Com mais gente do que eu mesmo. Como é que a gente aplaca o medo de uma criança que está com medo do bicho-papão debaixo da cama? Você deita com a criança junto. Você não fica explicando para a criança que o bicho-papão não existe, que não tem nem nada embaixo. Você não faz essa racionalização. Não, o que você faz? Você deixa a luz acesa e você deita com a criança do lado. A sua companhia afasta o medo. Não precisa nem dizer nada. Às vezes a gente é muito verborrágico, né? Não precisa. Você sabe que é por isso que eu acho que velório tem muita bebida, piada e cachaça. É que é para ocupar a boca. Porque velório se diz muita bobagem sobre Deus, sabe? Então a gente deve ficar quieto, ocupar a boca e estar presente quando as pessoas precisam da gente. Tem hora que quando você não sabe o que dizer, não diz nada. Abraça. Esteja junto, né? Ou você avisa para as pessoas, eu estou aqui, se você precisar. Claro, aí eu estou terminando já, para não ficar muito comprido. Acho que tem uma outra coisa que também as cartas de Paulo nos ajudam. Aí, se vocês forem ler lá, 1 Coríntios, especialmente, mesmo a carta de Paulo aos Romanos, depois, nós, pessoas individuais, a gente também precisa reconhecer que a gente tem medo. E a gente precisa reconhecer e dizer para as pessoas, eu estou com medo. Isso nem sempre é muito fácil, né? É muito difícil para a gente pedir ajuda. A gente parece que é educado num sistema em que a gente não pede ajuda. É feio pedir ajuda. Então, quem sabe é muito, muito fundamental da gente trabalhar esses aspectos todos com a gente, para poder, quem sabe, se mover. A Juliana fez uma sugestão aqui. Proteja sua emoção, filtre as agressividades e as incompreensões geradas pelos que rodeiam você. A emoção sempre é a parte mais frágil da psique humana e, paradoxalmente, é a que mais tem proteção. Se você permitir, uma crítica pequena pode destruir você. Mas se você se proteger, ou seja, se você não der poder a essa crítica ou a essa pessoa, 1 milhão de ofensas não vai te afetar. Quer dizer, não trabalhe bem as suas emoções. Quer dizer, super bom conselho. A gente precisa reconhecer e assumir as nossas emoções para poder lidar com elas. Senão a gente não vai dar conta. E, de novo, nós, seres humanos, precisamos reconhecer que a nossa fraqueza é também a nossa fortaleza, se eu reconheço. Então, Jesus vai dizer, não tenham medo. O que é que eu preciso fazer? Primeira coisa, reconhecer que eu estou com medo. Tá? Isso é muito importante, para eu poder lidar com ele. Ou para eu deixar que alguém me ajude a lidar com o meu medo. A gente está com medo de morrer por causa da Covid, a gente está com medo de abraçar as pessoas, não pode abraçar mesmo não agora. A gente está com medo de sair na rua, se puder, fica em casa. Então, como é que eu lido com isso? Então, eu preciso me informar, saber que a comunidade está ali para me ajudar. Se eu sou do grupo de risco, eu sei que alguém vai me ajudar a sobreviver e passar por isso. Essa é a beleza da comunidade cristã. Você sabe que isso é meio... Nós estamos na contracorrente, né? Numa sociedade que diz cada um por si, Deus por todos, o que a gente está fazendo? Não, eu estou dizendo para as pessoas, conta comigo. Eu estou na merda que nem você, mas junto a gente vai conseguir. Né? Vamos junto. Você não está só. Tenho a impressão que esse texto do Paulo pode nos ajudar a pensar nisso e a se fortalecer mais. E, de novo, refazer nossa imagem de Deus. Eu acho que, para mim, essa é uma coisa muito chave para todos os próximos estudos bíblicos e para a vida da gente. Deus não necessita de sacrifício, gente. Deus não é uma criança birrenta no supermercado que faz você passar vergonha. Não.
Ele não precisa ser agradado. Deus nos ama, independentemente de quem nós somos. Eu não tenho filhos, então eu não vivo essa experiência. Mas vocês que são pais, e estou pensando em vocês que são mães, assim, por mais cagada, por mais problema, por mais horrorosidade que o filho ou filha de vocês fizerem, eu fico imaginando se alguém pode pedir para vocês não amá-las, não amá-los. Eu não sei se isso é possível, mas é bonito, aí depois vocês leiam depois o capítulo 49 de Isaías, que é um texto do Advento, que é muito lindo, que diz assim, mesmo se uma mãe esquecer do filho, Deus não esquece. Se tiver alguma mãe que faz isso, de novo, tem mãe que não tem vocação para ser mãe, nem toda mulher tem vocação para ser mãe, então pode acontecer. Mas mesmo se acontecer, Deus não te esquece. E Deus não está fazendo lista de qualidades, né, gente? Vamos combinar. Deus gosta da gente porque gosta da gente. Claro que a gente, então, responde, né? Deveria responder apropriadamente. Mas essa imagem do Deus que está sempre conosco e que nada nos separa, não tem poder, não tem bobagem que você faça, que mesmo se você não quer Deus, Deus vai estar ali. Quem sabe silencioso, pertinho, não vai estar te fazendo bullying, não vai estar te fazendo assédio, mas ele está ali. Quando você quiser, está ali. E não vamos também espiritualizar, né? Onde é que eu encontro Deus? Assim, eu encontro Deus quando eu sou recebido na comunidade. Eu encontro Deus na Cristina, no Leandro, no Álvaro, Cada um de nós é Deus para alguém outro. Isso é o batismo, né? A gente é o Cristo para alguma pessoa. Por isso isso traz muita responsabilidade para a gente que é crente. Então, eu sempre costumo dizer assim, que ser crente é difícil e depois piora quando você começa a descobrir o que é ser crente. Então, e como piora, a gente precisa de mais gente junto da gente, para o piorado não ficar ruim, né? Para o piorado poder ser manejável. E quem sabe dar uma melhorada, né? Tipo ambrosia. Não sei se vocês conhecem ambrosia. Você sabe como é que surgiu a ambrosia? A ambrosia surgiu de uma receita que deu errado. Então, o trem deu errado, aí alguém resolveu inventar ambrosia. Agora, o que deu errado virou ambrosia, que é um doce maravilhoso, né? Então, às vezes, o que dá errado, a gente pode dar um jeito de dar certo, mas tem que reconhecer que deu errado, né? Sim, deu errado, não foi legal, mas aí como é que a gente faz para dar certo? E por isso eu conto com vocês e vocês precisam contar comigo. E nós precisamos contar umas com as outras. Gente, acho que tá bom, falei demais nesse dia. Espero que essa conversa tenha ajudado vocês a ter muitas perguntas, até mais do que responder, porque isso vai ajudar vocês nos próximos estudos bíblicos, né? A também perguntar mais nesse tempo de crise, de pandemia. E, por favor, sempre perguntem para vocês mesmos, para a Bíblia, para Deus, para a gente poder juntas e juntos ter menos medo, ou manejar o medo, para que o medo não maneje a gente. Acho que isso é legal. Não dá para jogar fora o medo, mas dá para fazer o medo ser manejado. A gente pode manejar o medo, mas só dá para fazer junto. Só dá para fazer junto e misturado. Separado não rola. Então, obrigado, Renato. Obrigado. O bispo já foi, né? Então, Renato, que está na coordenação. E se alguém tem alguma coisa, a gente tem até 8h30 ainda um pouquinho, né? Vocês querem falar alguma coisa, algum comentário, alguma discordância, alguma crítica, é bem legal. Daí o Renato depois vai saber como lidar com isso para os próximos encontros. Mas eu estou por aqui. Beijo. Agradeço, Paulo. Eu passo a palavra para o Luiz Cláudio, vai cantar uma música para nós. Obrigado, Paulo. Obrigado, Renato, aí de novo. Vou pedir para o Guilherme projetar aí a letra dessa música, que diz para nós o seguinte, né? Que Jesus seja o centro, seja o universo, que ele esteja em cada pensamento nosso, né? E eu acho que essa é uma forma também da gente afastar o medo, né? Fazendo dele o centro da nossa vida, estando no centro, ele estando no centro, ele vai dissipar o medo e vai fazer com que a gente tenha coragem, de fato, para enfrentar os nossos desafios. Então, se você conhece, cante aí onde você está. Se não conhece,
aprenda para a gente cantar numa outra ocasião. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. O Senhor seja o nosso universo, né? Renato, já que o bispo saiu, né, convide algum dos reverendos, dos pastores presentes, para que faça a oração final e impete sobre nós a bênção do Senhor. Isso, antes da reverenda Carmen fazer a oração final e a bênção final, gostaria de convidá-los para o dia 8 de agosto, nosso encontro aqui no Meet. Mas antes do dia 8, agora dia 28/7, o Guilherme Beijo, eu e o reverendo Josué, vamos fazer uma primeira live, nossa primeira experiência de uma live na fanpage da Juventude. O Josué vai falar conosco sobre como ser jovem anglicano. Então, divulguem para nós no dia 28/7, 7 horas da noite, às 19 horas. Aí tá aí, ó, nossa primeira live, vamos fazer essa experiência, como ser jovem anglicano. Vai ter na nossa fanpage. E o nosso próximo encontro aqui no Meet, dia 8 de agosto, às 19 horas. Agradeço muito a presença de todos, a presença do Paulo Et. Não sei, estou até com um pouco medo. Vocês estão de medo aí do próximo encontro. Serei o facilitador. Não serei igual o Paulo. Vamos nos preparar agora para a oração. Obrigado pela de todos. A reverenda Carmen, voz feminina, para dar a bênção final e a nossa oração final. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com sérios problemas aqui de som, mas enfim, vamos lá. Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento em que estivemos todas juntas, pela vida do Paulo,
pela disposição do Renato nessa juventude. Te pedimos, continua nos abençoando, nos conduzindo pelo Teu Espírito Santo. Te pedimos agora que possamos descansar em paz, que possamos ter bastante tranquilidade e bastante descanso. E te pedimos a Tua bênção para nós e para todas as pessoas que nós temos em nossos pensamentos. Que o Deus da esperança nos encha de completa alegria e paz na fé, para que transbordemos de esperança pela força do Espírito Santo. E a bênção de Deus, Pai Onipotente, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.